Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Me Contrata. Esse é um vídeo que eu tô muito feliz em falar sobre esse tema, que é inteligência emocional e como usá-la a seu favor na sua carreira e empregabilidade. Tem coisa melhor? Não tem. Esse é um tema que eu gosto muito. A primeira vez que eu li sobre foi no livro Inteligência Emocional do Goleman. Eu tinha uns 16 anos. Até então eu já tinha lido Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, A Mente Organizada, Augusto Cury e outros autores nessa pegada, mas não tinha lido ainda Goleman. Foi quando eu li Goleman que minha mente fez... O que é a inteligência emocional? Segundo especialistas, a inteligência emocional é influenciada por uma combinação de traços e de personalidade. Níveis mais altos de inteligência emocional são vinculados com inúmeros benefícios relacionados à vida pessoal e carreira. Ou seja, estamos falando sobre o tema certo. Inclusive a capacidade de liderança. Vamos entender um pouquinho da importância da inteligência emocional. Por isso, sua medida, o coeficiente emocional, tem sido considerado como um bom radar de contratações em processo de recrutamento. Você estava em dúvida se isso é importante? Agora você tem certeza. Já deixa o seu like. Alguns especialistas até colocaram à frente do QI, que é muito antigo e já nem é mais tão utilizado, ou não é mais utilizado em processos seletivos ou de contratação. Atualmente, um termo bastante utilizado, inteligência emocional, foi aplicado pela primeira vez em documentos científicos em 66, em artigo do psicólogo americano Hans-Kerr Leuner, eu acho. Mas vamos agora entender o que é inteligência emocional. É um conjunto de competências relacionadas a lidar com emoções. Mais especificamente a como e o quanto se percebe, processa, compreende e tem a habilidade de gerenciá-las. Eu percebo, eu processo, eu compreendo e eu lido com as minhas emoções. Você consegue fazer isso? Ou é um desafio para você? Dentre as competências que a inteligência emocional compreende estão, por exemplo, as chamadas soft skills, que nós vamos falar lá no final do vídeo, voltado para empregabilidade e carreira, especialmente conectadas com as características que se traz às interações com os outros. As soft skills, então, elas são como eu me relaciono com as outras pessoas. Entende? Que são minhas habilidades de relacionamento, interação, tá bom? Então vamos entender melhor isso aqui. Quem foi que deixou essa parada inteira mais popular foi o Daniel Goleman, em 1995, quando atuava como jornalista científico no New York Times. Lançou o livro Inteligência Emocional, em que traz à tona o embate entre coeficiente emocional e o coeficiente de inteligência. Esse livro já foi traduzido para mais de 40 idiomas, é extremamente popular, eu acho que todos os pedagogos leem, todos os administradores deveriam ler e os psicólogos também. E você está entendendo um pouquinho sobre o que Goleman diz e como aplicá-lo à sua carreira e desenvolver a sua inteligência emocional. É possível desenvolver inteligência emocional? Sim, apesar de ser um traço de personalidade. Muitas partes ficam presas a quem eu sou, a minha personalidade, questões genéticas, mas Goleman e outros cientistas acreditam que parte do nosso cérebro ela é maleável e modável a tudo aquilo que nós absorvemos de conhecimento, de comportamento, as referências que nós temos e ao tanto que nós recebemos de feedback, que são feedbacks, respostas aos nossos comportamentos e o tanto que nós damos atenção a esses feedbacks. Goleman, ele descreve a inteligência emocional como a capacidade de uma pessoa de gerenciar seus sentimentos. Muito mais simples do que tudo aquilo que a gente já ouviu. De modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Segundo o psicólogo, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Seu modelo sobre a inteligência emocional foca em uma série de competências e habilidades que, de acordo com ele, propiciam melhores desempenhos profissionais, inclusive como líder. Perfeito, não? Fundamentos do modelo de Goleman. O modelo de Goleman posiciona a inteligência emocional como um conjunto de competências e habilidades fundamentados em 5 pilares. Vamos entender? Autoconsciência, que é a capacidade de reconhecer as próprias emoções. Autorregulação, a capacidade de lidar com as próprias emoções. Fiquei nervoso, fiquei estressado, vou lidar. Automotivação, a capacidade de se motivar e se manter motivado.
Empatia, a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros. Habilidades sociais é o conjunto de capacidades envolvidas na interação social. Por que isso aqui é tão importante? Autoconsciência, entender que eu me estressei, que eu estou abalado, que eu preciso lidar com isso. Autorregulação, que eu preciso lidar e que eu consigo lidar com as minhas habilidades, com as minhas emoções, perdão. Automotivação, o meu salário é ruim, meu chefe é ruim, meu trabalho é ruim, mas peraí, eu preciso fazer bem. Atividade física é tão difícil, mas eu preciso fazer. Acordar é tão difícil, mas eu preciso acordar. Empatia, eu preciso lidar com as pessoas e entender as pessoas. Todo mundo tem que me ouvir, todo mundo tem que me... Mas e as pessoas, elas não estão cansadas de te ouvir, será? Empatia. Habilidades sociais é um conjunto de capacidades envolvidas na interação social. É a comunicação, é o feedback, é a simpatia, o serviço, tá? Então tudo isso são habilidades sociais. Agora uma pergunta que chega. Dá para aumentar a inteligência emocional, Salomão? Sim. Embora existam aspectos permanentes que determinam o temperamento e a personalidade, que é a herança genética, Goleman, esse autor que nós estamos falando sobre, defende que muitos dos circuitos cerebrais da mente humana são maleáveis e podem ser trabalhados impactando o nível de inteligência emocional. Para desenvolver essas capacidades e habilidades emocionais, revisar mentalmente as habilidades que ela envolve e perceber em quais eu preciso trabalhar é o primeiro passo para aumentá-la. O psicólogo defende o feedback externo também como um ótimo aliado e medidor para se orientar e desenvolver a inteligência emocional. Você ouve as pessoas que estão perto de você? Você ouve o Salomão na consultoria de currículo? Você ouve o seu chefe, seu colega de trabalho, seu familiar? Sim ou não? Se sim, parabéns. Você tem já um ótimo medidor para desenvolver-se. Se não, comece a. E aqui vão as 5 práticas que, de acordo com Goleman, podem desenvolver sua inteligência emocional. Primeira, transformar o autoengano em autoconsciência. Pare de se enganar. A verdadeira autoconsciência consiste em conseguir ter uma visão realista dos próprios pontos fortes e fracos. Salomão, não sei como responder pontos fortes e fracos. É falta de autoconhecimento. Isso não vai acontecer sem feedback preciso, diz o psicólogo. Investir em avaliações baseadas em dados, como teste de personalidade e pesquisa de feedback, é uma boa. Segundo ponto, transformar o foco em si próprio em foco nos outros. Em um contexto de trabalho, conversar frequentemente com os membros da equipe levarão a um entendimento melhor de como motivar e influenciá-los. Porque nós precisamos lembrar, quanto maior o nível de inteligência emocional, maior a minha habilidade em liderar. Agir de forma que torne a convivência gratificante. É importante garantir sempre um nível apropriado de contato antes de pedir ajuda ou passar uma tarefa a alguém. Além disso, procurar compartilhar conhecimento e recursos sem expectativa de reciprocidade. É quase altruísmo. Quanto mais próximo disso, maior minha inteligência emocional. Quanto mais eu pratico isso, maior o meu desenvolvimento e busca pelo desenvolvimento de inteligência emocional. Quarto ponto, controlar explosões. Eita ferro, pipoco do trovão. Aqui eu vou ler um pouquinho mais porque é importantíssimo esse trecho desse artigo. No mundo dos negócios, não é bom mostrar frustração sempre que surge um problema inesperado, explica o psicólogo. Então, se você é uma pessoa que tem o que ele chama de muita transparência emocional, é melhor se moderar. Para fazer isso, é preciso perceber que situações tendem a desencadear sentimentos negativos, detectando seus gatilhos. Você consegue evitar situações estressantes e inibir suas reações, diz ele. Aqui, quando eu falo de é melhor se moderar na expressão das suas emoções, não é no sentido só de esconder, mas é no sentido de saber como dizer, saber como expressar. Porque muitas vezes as pessoas acham que as outras pessoas, falta de empatia, são obrigadas a lidar com a sua própria emoção. As outras pessoas têm que lidar com o que eu estou sentindo. E não é assim. Procure trabalhar táticas que o ajudem a se tornar consciente sobre suas emoções em tempo real. Não é sobre a forma que se sente, também em termos de como elas estão sendo vistas pelos outros. É a moderação. Eu estou sentindo, eu sei que eu estou sentindo, mas como os outros estão vendo? Eu preciso lidar com isso e ter isso de forma estratégica, inteligente emocionalmente. Controle suas explosões. E o quinto e último ponto, não o último ponto desse vídeo, porque nós ainda vamos falar sobre as soft skills, que são as habilidades importantes no mercado hoje. Você já está inscrito no canal? Inscreva-se. Já ativou o sininho? Ative. Curtiu e compartilhou esse vídeo? Por favor, agora é o momento.
Em questões de carreira, a autoconfiança em certo grau é vista como um traço inspiracional. Nós temos que ser autoconfiantes. Porém, o psicólogo afirma que os melhores líderes são os que parecem ser humildes. Eles transmitem segurança para a equipe. Encontrar um equilíbrio saudável entre assertividade e modéstia, demonstrando receptividade ao feedback e capacidade de admitir os erros, é uma das tarefas mais difíceis de dominar. Aqui em um ponto nesse artigo, ele até pontua a questão de mentir que você está ouvindo. É importante, porque quando você mente, você está ouvindo, você acaba processando as informações que estão sendo ouvidas. Mas é a audição ativa, uma audição que você presta atenção no que a pessoa está dizendo. Não é você falar assim, fale, e já tem um argumento pronto para aquilo. É ouvir. Saber que às vezes a pessoa tem razão e às vezes a pessoa também não tem razão. Mas ter esse olhar para o desenvolvimento que é necessário. Nesse momento, nós vamos falar sobre as soft skills. São as habilidades sociais. Diz respeito às habilidades que lidam com relação e interação com os outros. Além de humildade e tudo mais que eu preciso desenvolver em mim, como lidar com as outras pessoas. E acreditem, o mercado de trabalho tem valorizado essas soft skills que são de habilidades de inteligência emocional. Vamos ver quais são exemplos que estão em alta no mercado? Colaboração, dúvidas, saber trabalhar bem em grupo, flexibilidade, saber se adaptar às mudanças, trabalhar sob pressão, gerenciar estresse sem perder o foco, comunicação eficaz, ouvir atentamente e se comunicar de maneira clara, orientação para resultados, atingir o resultado de maneira eficaz e liderança de equipe, saber como motivar e engajar grupos. Dúvidas que isso é tudo. Agora, Salomão, eu devo colocar isso no resumo profissional? Não. Eu devo colocar isso onde? No currículo em nenhum lugar. Essa é uma avaliação que você precisa ter e ser. Saber falar sobre isso é muito importante. Agora, não é um lugar que você comprove é o currículo. O currículo não é um lugar que você comprove isso, mas na entrevista você vai mostrar dessas habilidades. E saber dessas informações já é um diferencial. Saber que você tem conhecimento sobre inteligência emocional, saber que você é um profissional que tem buscado informações de autodesenvolvimento é fundamental em um processo de recrutamento e seleção. Você é esse profissional? Comente aqui o que você aprendeu nesse vídeo, comente se você irá utilizar esse conteúdo e compartilhe com amigos que você quer apoiar na empregabilidade. Um grande abraço, eu sou Salomão Ferretti e me contrata.